Oi, pessoal, bom dia, tudo bem? Nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre o petróleo, é o capítulo 6 da apostila de Química, tá bom? Então, antes da gente falar o que é o petróleo, as características aí, com foco na parte de química, né, as características da composição química dessa mistura, é importante a gente lembrar aqui um pouquinho sobre a teoria mais aceita pelos cientistas para explicar como o petróleo foi formado. Então, na verdade, né, os cientistas acreditam por evidências de que o petróleo foi formado há milhões e milhões de anos atrás, quando restos de animais e vegetais se depositaram aí no fundo do oceano, né? Então, o petróleo é uma mistura orgânica. Então, isso é uma das evidências que foi formado aí a partir de restos de seres vivos que se depositaram, né, foram soterrados aí no fundo do oceano primitivo. E depois, conforme os anos foram se passando, nós tivemos aí o transporte de rochas sedimentares, né, que foram formando aí sedimentos, sobrepondo aí essa matéria orgânica até a formação do petróleo. Então, essa é a teoria mais aceita de que o petróleo foi formado a partir do depósito de restos de seres vivos no fundo do oceano primitivo, tá? Justamente que é onde, né, o local, o habitat onde a gente pode encontrar aí grandes quantidades de petróleo. Bom, as características do petróleo, pessoal, é a nossa maior fonte de energia. Então, é a partir do petróleo que a gente consegue extrair aí a gasolina, o óleo diesel, o querosene e outras substâncias mais. Então, dessa maneira, né, o petróleo aí, ele é uma fonte econômica, né, que tem grande poder aí e acontece várias brigas entre os países devido a esse bem tão precioso e tão rico, porque é a maior fonte de energia usada aí por nós. Bom, é um líquido viscoso, então tem essa característica assim de ser viscoso, né? É uma substância não renovável, pessoal. Então, se por acaso o petróleo acabou, né? A gente não vai conseguir produzir ele novamente assim. O petróleo apresenta grande resistência ao escoamento, justamente porque ele vai passar ali por um tratamento que a gente vai ver. Então, ele tem essa resistência, tá? A grande maioria da quantidade de petróleo encontrada apresenta coloração escura, mas dependendo do local do país onde acontece a extração do petróleo, ele pode apresentar uma cor mais clara, amarronzada, alaranjada. Isso é devido ao local, né, às composições químicas ali presentes, às compressões que aconteceram ali para sua formação. Mas a maioria, né, do petróleo apresenta aí cor escura. O petróleo também, pessoal, ele é pouco solúvel em água, então vocês podem até ter visto já, principalmente na televisão, quando aconteceu derrames, né, de petróleo nos mares, a gente vê ali, então, que forma uma camada densa e escura sobre a água do mar. Então, se o petróleo fosse solúvel em água, ele ia acabar dissolvendo ali, né? Mas ele não é, ele é pouco solúvel. Bom, ele é menos denso que a água, né? Então ele vai, caso ele for derramado aí no mar, ele vai ficar boiando ali, flutuando sobre o mar. Pode sofrer queima, ou seja, pode pegar fogo, né? Então, 90% aí do petróleo nós passamos aí, fazemos com que ele passe pelo processo de combustão, né? Pela queima. Isso tem pontos negativos aí, pensando nos meios ecológicos e no equilíbrio ecológico dos seres vivos e do nosso planeta. Mas, e também outra característica é que o petróleo é formado por hidrocarbonetos. O que são hidrocarbonetos? São compostos formados principalmente por hidrogênio e carbono. Então, essa estrutura aqui química pode representar aí cadeias de carbono em que o petróleo apresenta como composição química, tá? E estrutural. Bom, então aqui a gente falou das principais características do petróleo. Nossa maior fonte de energia é um líquido viscoso não renovável. Então, se acabou, acabou, já era, né? Ele é resistente ao escoamento, apresenta na sua grande maioria aí a cor escura, pouco solúvel em água, menos denso que a água, então ele pode boiar e sofre combustão e principalmente formada aí por hidrogênio e carbono, que são os famosos hidrocarbonetos, tá? Continuando aqui, onde nós podemos encontrar o petróleo.
Então, principalmente aí no mar, né, no ambiente aquático, e também podemos encontrar o petróleo, pessoal, no solo. Então, nessa primeira imagem aqui que eu coloquei para vocês, a gente tem a representação aí da extração do petróleo no solo. Vou dar um zoom aqui. Então, aqui a gente tem o solo, né? As camadas do solo, como o cascalho, outras substâncias ali presente, a rocha mãe, que a gente chama de rocha impermeável, né? Aqui a gente já vai começar a ter a presença de rocha, mais gás natural, e aqui em preto, né? Nessa camada preta é onde a gente vai encontrar ali rochas misturadas ao petróleo. Mais embaixo a gente tem rocha com água salgada e a rocha impermeável. Então, ou seja, é necessária uma tecnologia muito de ponta, né? Muito boa para conseguir fazer a extração de petróleo, já que tem que percorrer aí vários quilômetros de perfuração de distância, tá? Aqui na extração do petróleo no mar, né? Essa imagem ao lado, deixa eu dar um zoom. Nós podemos ver, então, as camadas, né? Então, aqui a gente tem a superfície da água. Então, né, o fundo do mar, aqui em marrom. Aí, mais ou menos 1.000 metros, ou seja, 1 quilômetro. Então, vamos pensar que aqui a gente tem um navio que vai fazer a perfuração. Aqui é mais ou menos 2.000 metros de distância, né? De profundidade, no caso, nós temos a camada de pós-sal e depois de 3 quilômetros, ou seja, 3.000 metros aí de profundidade, nós temos a camada de sal, né, que é do mar. E, enfim, nós chegamos no pré-sal. Aqui no pré-sal, abaixo do pré-sal, é onde nós temos aí grandes quantidades de bolsões de petróleo, né? Essa questão aqui do pré-sal que é muito comentada, a gente vai falar aqui no slide seguinte, né, que o Brasil, pessoal, apresenta aí uma grande extensão no litoral marítimo brasileiro de pré-sal. Então, acredita-se que nós, né, aqui no Brasil, temos grandes quantidades ainda para extrair o petróleo. Quem sabe aí, né, ser exportadores, né? Por enquanto, somos importadores de petróleo. Bom, então aqui, ó, mostrando para vocês o pré-sal, o Brasil apresenta aí grandes distâncias percorridas, vai mais ou menos desde o Espírito Santo até Santa Catarina, tá? Apresentando aí, se estendendo por 800 quilômetros, tá? E possui mais ou menos 200 quilômetros de largura e 800 quilômetros de extensão. Então, é bastante coisa. Então, essa aí eu tô mostrando para vocês, então, a distância, ou seja, onde se encontra o pré-sal, né? Onde ele se estende, principalmente aí no nosso litoral brasileiro. Então, é muito importante, assim, essa questão do pré-sal. O que seria o pré-sal, né? Nada mais é do que uma camada localizada em grandes profundidades que logo abaixo a gente vai encontrar o petróleo. Então, é uma camada que antecede a extração do petróleo, o famoso pré-sal. Tá? Então, todas essas camadas que a gente falou anteriormente, então, a camada superficial do mar, né, o fundo do mar, camada pós-sal, depois camada de sal e pré-sal. Depois do pré-sal, a gente consegue aí extrair o petróleo. Então, só ressaltei para vocês a importância do pré-sal que a gente tem aí, principalmente se estendendo por todo o litoral brasileiro, desde Espírito Santo até Santa Catarina. É importante lembrar, pessoal, que para conseguir extrair, né, o petróleo ali pelo pré-sal, no caso no mar, no ambiente aquático, é necessária uma tecnologia muito de ponta. E a empresa que tem a maior tecnologia para isso é a Petrobras, né? Então, eles precisam ali de canos que perfurem uma distância, grandes profundidades, né? Como eu mostrei para vocês. Então, a gente está falando aí de 5 quilômetros, né? 5.000 metros, são bem profundos mesmo.
podendo se estender até mais em profundidade. Então, é necessário tubos não tão rígidos, né? Porque a alta pressão ali poderia causar danos, mas tubos flexíveis com maior resistência para conseguir perfurar essas camadas e chegar lá até o petróleo, beleza? Então, falando aqui, a parte principal da aula é o tratamento do petróleo. Então, a gente vai falar aqui nessa parte. O petróleo, pessoal, quando ele é extraído, ele vai para a refinaria, né, para as refinarias petrolíferas, onde ele vai passar por processos químicos de separação, porque o petróleo nada mais é do que uma mistura, né? Ali eu consigo extrair várias substâncias. Então, ele vai passar primeiramente pelo processo de filtração, conteúdo que a gente falou na aula passada no capítulo 5, de técnicas de separação. Então, como o petróleo ele pode ser encontrado ali principalmente por dentro das rochas, né, pelos bolsões, a filtração vai fazer com que a gente consiga separar o petróleo dos fragmentos de rocha. Tá? Então, eu retenho ali o sólido, né? Separação do sólido e eu consigo passar o líquido, que no caso o petróleo. Depois vai acontecer o processo de decantação. Decantação a gente consegue fazer pela diferença de densidade, né? Então, junto com o petróleo, pessoal, extraído do mar, vem água salgada. E como o petróleo é menos denso, né? A gente vai ter ali a formação, a decantação, né? Quando a água do mar ela vai ficar embaixo e o petróleo vai boiar. Então, eu vou conseguir ali, por decantação, separar o petróleo da água salgada. E por filtração, separar o petróleo das rochas. Bom, e depois a gente vai passar pelo processo de separação de misturas de solução fracionada. Quando a gente fala em fracionada, é por frações, por partes. Então, eu consigo separar ali várias substâncias que estão no petróleo cru, né? Então, eu tenho o petróleo que foi extraído, levado para a refinaria para passar por esse processo através da dissolução fracionada, que é essa imagem aqui está representando bem. Então, vamos lá ver. A dissolução fracionada, ou seja, a gente vai separar as substâncias de acordo com a temperatura de ebulição e com a quantidade de carbonos que tem na cadeia. Então, olha só. Essa imagem aqui tá boa, ok? Então, eu tenho aqui, eu coloco o petróleo, né? Eles colocam lá o petróleo cru nesse recipiente. A gente tem aqui uma fornalha de aquecimento, tá? Então, pensa que aqui é o fogo, tá? Coloquei o petróleo bruto, então, e a gente vai conseguir extrair várias substâncias do petróleo. Como que vai ser extraído, né? Então, através desse tubo aqui que está sendo esquentado, algumas substâncias conseguem evaporar mais rápido, ou seja, tem um ponto de ebulição menor, então consegue evaporar mais rápido. Quem primeiro evapora a 20 graus Celsius, então quando a temperatura ainda está baixa, são os gases, né? Principalmente aí o butano e o propano. Você tem aí como exemplo o gás de cozinha, já é formado a partir dessa dissolução fracionada. Então, quando o petróleo bruto ele é aquecido, a gente já consegue aí evaporar algumas substâncias, né? Então, no caso, os gases. Esses gases, pessoal, apresentam cadeias de carbono pequenininha. Então, quanto menor a cadeia de carbono, mais rápido vai evaporar essa substância. Evaporando, depois ele vai passar por um tubo de condensamento, né? O condensador, no qual vai resfriar e a gente vai ter aqui a formação dessa substância, tá? Em segundo, quem vai evaporar é a gasolina. Tá? A gente vai conseguir, então, extrair a gasolina do petróleo, porque é uma substância que tem aí o ponto de ebulição a 200 graus Celsius. Reparem que conforme vai aumentando a temperatura de ebulição, são as últimas substâncias a serem formadas pela dissolução fracionada. Então, aqui a gente tem uma outra imagem representando para vocês as substâncias que são extraídas pelo petróleo de acordo com a temperatura de ebulição. Então, esse tubo aqui, ele é aquecido. Quando chega lá a 20 graus Celsius, ou seja, um pouco maior que 20 graus Celsius, a gente já tem a separação do gás, né? Depois, quando vai aumentando a temperatura, como a gente viu ali, 200 graus Celsius, a formação da gasolina, do querosene, do óleo diesel, né? Dos óleos lubrificantes. E, por fim, ali, os resíduos que a gente tem como formação da parafina, do asfalto, etc. Essa tabela aqui, ela é muito importante porque mostra para vocês o quê? A temperatura, a quantidade de carbonos e o produto que é formado. Então, lembra que eu falei para vocês que
As substâncias que estão ali no petróleo, elas vão evaporar, né, de acordo com a quantidade, ou seja, o ponto de ebulição tem a ver, está relacionado com a quantidade de carbonos que tem na cadeia. Então, reparem, o gás, né, por exemplo, propano, butano, o famoso gás de cozinha, ele consegue evaporar primeiro a 20 graus Celsius, justamente porque ele é uma cadeia pequenininha, é de 1 a 4 carbonos. Então, o metano, por exemplo, é um gás que vai conseguir ali ser separado pela dissolução fracionada. Depois a gasolina, se vocês forem ver, ela é um composto de 5 a 10 carbonos. Então, vocês têm que imaginar assim, ó, cadeias de carbonos um pouco maiores, né? Vamos pôr aqui 5, tá? Comparado com o gás, que teria seria de 1 carbono até 4 carbonos, né? Então, conforme maior a cadeia de carbonos, maior é a temperatura de ebulição, maior a temperatura necessária para que essa substância seja separada. Tá? Então, aqui a gente tem o querosene, que é de 10 a 16 carbonos, o óleo diesel, que é de 14 a 20 carbonos. Conforme maior o número de carbonos, maior a temperatura necessária para separar essas substâncias, né? E por fim, aqui o asfalto, que acima de 70 carbonos são cadeias aí bem extensas, né? De hidrocarbonetos, que vai precisar de altíssimas temperaturas para conseguir passar pelo processo de evaporação e por fim ser separado. Então, dissolução fracionada, pessoal, é isso, é uma técnica usada para separar por frações as substâncias que estão presentes ali no carbono, que pode ser usada também como matéria-prima para a formação de outros produtos, tá? Então, ó, depois que isso é aquecido, tem que ficar muito claro isso, depois que isso é aquecido, em que os gases vão, as substâncias vão evaporando, eles vão para um tubo, que eu vou tentar desenhar aqui, um tubo condensador, né? Que vai resfriar, separando essa substância. Então, aqui ficaria o gás, aí vai vir outro tubo condensador para ter a gasolina, tá? E assim vai. Então, isso é dissolução fracionada, separar as substâncias por frações. E aqui vocês viram que vai depender aí da temperatura de ebulição, ou seja, a temperatura necessária para essa substância evaporar e a quantidade de carbonos. E por fim, para a gente fechar a nossa aula, a gente vai falar aqui um pouquinho sobre derramamento de petróleo, que acontece muito na extração, né, principalmente aí no mar, que causa aí grandes danos, grandes impactos na vida dos seres vivos. Então, por exemplo, a morte de animais e o desequilíbrio na cadeia alimentar são os fatores que mais acontecem. Vocês já devem ter visto nas redes sociais ou em televisão, né, as tartarugas lubrificadas de óleo, as penas das aves, né, as aves que se aproximam ali do mar para comer peixes, para se alimentar, acabam tendo aí esse líquido grudado em suas penas, causando aí a morte desses animais, dificuldade na respiração, dificuldade no voo e outras coisas mais, como o pior é a morte, né? Uma das técnicas usadas quando acontece o derramamento de petróleo na extração, né? Conforme eles colocam lá os ductos, os canos e para perfurar a extensa profundidade, né? Para alcançar lá o pré-sal e o petróleo. Uma das técnicas usadas para tirar o petróleo ali do fundo fundo não, gente, desculpa, da superfície da água é a biorremediação. O que é a biorremediação? Então, existem alguns seres vivos, como bactérias, fungos e algas, que eles lançam ali na superfície do mar. E esses seres vivos, bactérias, fungos e algas, eles conseguem fazer a decomposição, eles conseguem fragmentar o petróleo. Então, eles decompõem aquela matéria orgânica, tá? Então, é uma das técnicas usada com outros seres vivos. Outra técnica também usada são os papéis absorventes, né? Que eles colocam lá e conseguem absorver o petróleo da superfície do mar, tá? Então, é muito importante que tenha a extração do petróleo para ser usado aí na parte econômica e social, mas também tenha um olhar significativo e importante para os seres vivos que podem sofrer muitos danos com essa extração. Então, é isso, pessoal. Amanhã, na sexta-feira, então, a gente vai fazer exercícios e discutir essa aula aqui, tá? Até a próxima. Tchau.